Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui é Gabriel Rabelo e é uma grande satisfação estar aqui para falar um pouco para vocês sobre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e demonstração das mutações do patrimônio líquido. Vamos para a lousa? Vamos lá! Primeira coisa que eu preciso saber. Qual é a diferença entre a DLPA e a DMPL? Alguém sabe me dizer? Bom, isso é muito tranquilo, tá? A DLPA é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Enquanto que a DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Bom, seguindo aí a lógica do nome, você já consegue perceber a diferença entre elas. A DLPA é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela é basicamente um esboço do razonete lucros ou prejuízos acumulados. Enquanto que a DMPL, ela é uma demonstração mais ampla. A DMPL é uma demonstração mais ampla. É a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, a DMPL abrange as contas de patrimônio líquido de uma forma geral, enquanto que a DLPA, ela restringe-se, né, a conta lucros ou prejuízos acumulados. Então anotem isso no material de vocês, é a primeira coisa importante que cai na sua prova. DLPA, lucros ou prejuízos acumulados. DMPL, mutações do patrimônio líquido. E eu gostaria que você me respondesse. Qual é mais ampla, a DLPA ou a DMPL, galera? Ora, como você pode perceber, apenas pela lógica, você sabe que a DMPL ela é mais ampla. E aí, olha só, nós estamos no dia 9 de maio de 2018 e eu vou falar para vocês uma questão que caiu no dia 6 de maio de 2018. Tudo que eu falo em aula, tá, cai em prova. Não, a gente não vai ficar filosofando. Existem pessoas que gostam de ficar filosofando sobre a história de não sei o que, não sei o que. Nosso objetivo é acertar questões de prova, tá bom? Então, o que é preciso saber? A Lei 6.404, artigo 176, ela fala que a companhia tem que elaborar algumas demonstrações, etc. e tal, e entre essas demonstrações, a Lei 6.404, artigo 176, obriga a elaboração da DLPA. Então, segundo a Lei 6.404, a demonstração que é obrigatória é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A Lei 6.404 não obriga a elaboração e publicação da DMPL. Todavia, o CPC 26 item 10, ele obriga a publicação da DMPL e é silente em relação a DLPA. Então, prestem atenção, porque isso aqui cai em prova. E vejam, a Lei 6.404, ela não fala praticamente nada a respeito da DMPL. Ela só tem uma menção na DMPL que diz o seguinte, fala, olha só, a DLPA, ela pode ser, cadê? Não está aqui. Ela pode ser inclusa na
DMPL. Se elaborada e publicada pela companhia. Essa é a menção que a Lei 6.404 faz à DMPL, beleza? Então vejam, Lei 6.404, artigo 176 DLPA, CPC 26, item 10 DMPL, silente em relação à DLPA, ok? Só que a Lei 6.404 sobre a DLPA chega e fala, olha, a DLPA ela pode ser inclusa na DMPL, não há uma substituição, não fala a palavra substituição, fala pode ser inclusa. Tudo tranquilo até agora? Agora, será que isso cai em prova mesmo, Gabriel? Vamos dar uma olhada numa questão de 3 dias atrás. Eu quero que vocês respondam em massa aí para mim. Olha lá, CESP Analista BCRH 2018. Apesar de ser facultativa, segundo a legislação societária, a demonstração das mutações do patrimônio líquido integra o rol de demonstrações financeiras classificadas como obrigatória pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Meu Deus, e agora, hein? E agora você vai marcar rapidamente e vai correr para o abraço. Item correto. Tá bom? Item correto. Beleza. Agora mostrando aqui para vocês como é que cai. Olha só. Lei 6.404, artigo 176, chega e fala, olha, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, blá, 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 a DLPA. E o CPC 26, item 10, fala, o conjunto completo de demonstrações contábeis inclui a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Beleza? E aí entra também uma disposição da CVM. A CVM obriga que todas as companhias abertas, elas publiquem, né, elaborem e publiquem a DMPL, tá bom? Então, ficou uma confusãozinha aí. Como que eu vou saber isso para minha prova? Beleza? Como que eu vou saber isso para minha prova? Basicamente, isso já pode ser cobrado de duas maneiras. Se a questão chegar e falar o seguinte, olha, ao final do exercício social, a companhia fará elaborar, blá, 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 blá. Você sabe que ela está querendo conhecimento da Lei 6.404 ou do CPC 26? Da Lei 6.404. Agora, se a sua questão chegar e falar o seguinte, o conjunto completo das demonstrações contábeis, como caiu, por exemplo, na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2012, a ESAF cobrou isso, se chegar e falar o conjunto completo das demonstrações contábeis, você sabe que está tratando do CPC 26. Pessoal, um segundo. Ali... Pronto, pessoal, meu cachorro queria sair, a porta estava trancada. Beleza, então, continuando. Vamos lá para o nosso slide. Beleza, agora nós começaremos a falar sobre a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O que você precisa saber que é importante também sobre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? O que a DLPA ela evidencia, galera? Alguém sabe me dizer o que a DLPA ela evidencia? A DLPA ela evidencia o dividendo por ação do capital social. Isso também cai em prova. Não se confunde
com a DRE, que evidencia o quê? O lucro por ação. Então isso tem que ficar muito claro para você. Por quê? Porque uma coisa é o dividendo. O que acontece? Prestem atenção. Qual é a demonstração que apresenta o lucro ou prejuízo apurado no exercício, galera? Qual é a demonstração? É a DRE. Então aqui na DRE, você tem o lucro ou prejuízo do exercício, beleza? E, posteriormente, você transfere isso para onde? Esse resultado, ele é zerado e nós transferimos isso para o balanço patrimonial, para uma conta do PL, chamada lucro ou prejuízo acumulado, tá bom? Então, prestem atenção. A DRE, na demonstração do resultado do exercício, você consegue chegar e falar o seguinte: bom, o meu lucro foi tal e eu tenho tantas ações, então aqui eu sei qual é o meu lucro por ação. Beleza, só que o lucro por ação não é um valor que o sócio vai receber. O que o sócio recebe por fazer parte do quadro societário de uma empresa, o que o sócio recebe é dividendo. É dividendo. E o dividendo, ele é apurado posteriormente. O dividendo, ele só vai ser apurado posteriormente aqui no PL. Então, por isso que a DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela evidencia o dividendo por ação do capital social. E aqui cabe uma ressalva que é muito importante, que é a seguinte: isso já foi falado nos nossos cursos de contabilidade, que é o seguinte, que a conta lucros acumulados na verdade é o seguinte: o que podemos falar é que a partir de 2008, com as alterações provenientes da Lei 11.638, e cai em prova qual é a legislação que alterou, tá? Então, se eu estou falando Lei 11.638, vai aparecer na sua prova a Lei 11.638, porque já apareceu em várias bancas, como ESAF, FGV, CESP, FCC ainda não. Mas várias bancas cobram quais são essas alterações. Então, com a Lei 11.638, a partir de 2008, para as sociedades anônimas, é proibida a retenção injustificada de lucros. Isso significa que a conta lucros acumulados não pode ter saldo ao final do exercício. Então, a conta lucros acumulados, ela não pode ter saldo ao final do exercício. Mas, se aparecer na sua prova que a conta lucros acumulados, ela foi extinta, isso está certo ou está errado? A conta lucros acumulados, ela foi extinta? Não.
ela continua existindo e caso você tenha lucro no exercício social, você vai zerar a demonstração do resultado do exercício, tá bom? Você vai zerar a demonstração do resultado do exercício e vai transferir isso para o PL e vai transferir isso para a conta lucros acumulados. Só que a partir da conta lucros acumulados, você tem que fazer distribuições. Ou você vai aumentar o capital, ou você vai distribuir dividendo, ou você vai lançar aquilo como reserva. Não pode mais ter saldo ao final do exercício social, tá bom? Então, isso tem guarida aí no artigo 186 da Lei 6.404. O artigo 186, ele traz essas disposições também. Você percebe, então, que a conta lucros acumulados ela não foi extinta. Ela continua existindo para receber transitoriamente o resultado do exercício, somente não pode mais ter saldo, isso para sociedades anônimas, para exercícios findos a partir de 2008. Cabe ressalvar, então, que se nós estamos falando de uma sociedade limitada, uma sociedade simples, uma sociedade outro tipo societário, essa regra ela não é aplicável, porque isso está no CPC, adoção inicial, aí, que é o CPC 13, se eu não me engano. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí, porque isso é bastante importante. Ok. Todo mundo entendendo? Beleza. Olha lá. O que caiu na Polícia Federal em 2004? A seguinte assertiva. A elaboração do balanço patrimonial da empresa depende da apuração do lucro do exercício. Essa apuração é efetuada na demonstração de lucros e prejuízos acumulados. E agora, galera? Certo ou errado? Ora, está bem errado esse item. Está errado. Errado por quê? Porque, vejam, nós temos a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Na DRE, a gente apura o lucro ou o prejuízo do exercício. Depois disso, nós transferimos para o balanço patrimonial para a conta lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que as contas de resultado, elas são zeradas ao final de cada exercício, tá? Elas são zeradas. Enquanto que aqui no balanço patrimonial, essa conta não é zerada. Basta ver que ela leva o nome de acumulado, né? Acumulado. Sendo acumulado, então significa dizer que ela não é zerada. Então a elaboração do balanço patrimonial depende da apuração do lucro do exercício? Depende, tá? Depende. Porque você precisa transferir, você precisa zerar a DRE para apurar, para poder levantar o seu balanço. Só que essa apuração ela não é efetuada na DLPA. Ela é efetuada na demonstração do resultado do exercício. Muito bem. Continuando então a nossa aula. O artigo 186 da Lei 6.404 traz um pouco da estrutura da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Só isso que está na tela é o que a Lei da Sociedade por Ações traz sobre a DLPA. Né? Como eu já falei, a DMPL não é tratada com clareza na Lei 6.404, mas a DLPA ela tem isso aí. E o que a DLPA tem então? Eu quero que vocês anotem aí. A DLPA, ela tem uma estrutura. E que estrutura é essa? Ela inicia com a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará o saldo do início do período. Então vejam aqui. Saldo do início do período.
Esse saldo do início do período, ele pode ser positivo ou negativo, galera? Sim ou não? Ele só pode existir se for prejuízo, né? Lembrando que essa regra é válida para as sociedades anônimas a partir de 2008. Beleza. Depois, ajustes de exercícios anteriores e correção monetária do saldo inicial. Ajustes de exercícios anteriores pode ser positivo ou negativo. Já vou explicar isso aqui para vocês. Atentem-se de que nós estamos falando de ajustes de exercícios anteriores. Esse ponto aqui, ele tem uma correlação muito forte com o pronunciamento contábil que é bastante explorado em provas. Vocês sabem me dizer que CPC é esse que eu estou falando? Algum guerreiro valendo um chopp, alguém sabe? É o CPC? (23) Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Beleza. Feito isso, continuando. Débora já matou, parabéns, Débora. Continuando, nós temos ali, item 2, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Então, a reversão de reserva entra com saldo positivo. E o lucro líquido do exercício, né, pode ser prejuízo também, tá, galera? Beleza. Continuando. Depois, o item 3 fala: as transferências para reservas. Essas reservas, elas são reservas de lucro ou reservas de capital? Essas reservas são as chamadas reservas de lucro. Reserva de lucro é justamente aquela reserva que você vai pegar uma fatia do seu lucro e deixar ali no PL. Beleza. E aí você sabe, né? Depois nós vamos falar quais são as reservas de lucros existentes, etc. e tal. Os dividendos e a parcela de lucros incorporada ao capital. Ou seja, uma parcela do lucro que você vai utilizar para aumentar o capital social. E também, e aí, né, também não. Feito isso aqui, você chegará ao saldo final do exercício.
Então prestem atenção. Vocês conseguiram entender a essência da DLPA? Vocês conseguiram entender a demonstração somente por isso que nós falamos? Sim ou não? Vejam. Primeiro, você tem... Aqui eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Tá? E vou dar uma luz aqui geral sobre a DLPA. É só isso aqui o que você precisa saber sobre a DLPA. Na verdade, a DLPA é um reflexo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, o saldo do início do período na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ele representa o valor que já tem lá de prejuízo. Então, isso aqui é aquele valor inicial que você já tem de prejuízo. Ajuste de exercícios anteriores, o que é? Ajuste de exercícios anteriores, o CESP, por exemplo, gosta muito de cobrar essa conta. O que é ajuste de exercício anterior? Ajuste de exercício anterior não é uma conta, é uma subconta, mais ou menos, que existe ali no lucros ou prejuízos acumulados. Que acontece o seguinte, bom, lá atrás você cometeu um grande erro, vamos supor que você cometeu um erro material, ou seja, um erro que pode influenciar nas decisões tomadas pelos usuários. Então você cometeu um erro, esse erro é material, ele pode influenciar as decisões tomadas pelos usuários, e aí você precisa corrigir, você precisa ajustar. Quando você vai fazer esse ajuste, você vai lançar isso na conta ajuste de exercícios anteriores, diretamente em lucros ou prejuízos acumulados. Você não pode lançar como uma despesa no período, porque não pertence àquele período de competência. Então vejam, são vários lançamentos que você vai fazendo diretamente nessa conta. Nada mais, nada menos, a DLPA é nada mais, nada menos do que a movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados. Reversão de reserva. Então, a reversão de reserva, basicamente, é o seguinte. Imagina, vou dar um exemplo, que você constituiu uma reserva de contingência. Todo mundo sabe o que é uma reserva de contingência, galera? Reserva de contingência é uma reserva de lucro que você constitui quando você consegue fazer uma estimativa, né, de algum valor, e quando você constitui, quando você terá uma perda futura que seja julgada provável. Então, eu vou ter uma perda futura provável relativa porque vou ter, vamos supor, uma geada ou uma enchente que vai prejudicar lá a minha empresa. Então, nesse caso, eu constituo uma reserva de contingência que é justamente para compensar esses prejuízos futuros que podem ser estimados. Então, quando eu constituo essa reserva, ela está lá no patrimônio líquido. Só que, a partir do momento em que aconteceu de essa reserva não ter sido utilizada porque não ocorreu a geada, não ocorreu a enchente, não ocorreu a seca, você precisa reverter. Só que quando você foi constituir essa reserva, você tirou de lucro ou prejuízo, de lucro acumulado. Você tirou esse valor do lucro acumulado e constituiu a reserva. Então, pelo princípio da simetria, né, nós temos que ter uma simetria aí na contabilidade. Quando essa reserva ela não foi utilizada, e a Lei 6.404 ela é clara a esse respeito, quando você não utilizou aquela reserva, o que você precisa fazer? Você precisa voltar com isso para a conta lucros acumulados. Você precisa voltar com isso para a conta lucros acumulados. Então, por isso que a DLPA, ela tem aqui a reversão das reservas. Tá? Então, vejam que tudo isso aqui está acontecendo independentemente de haver o lucro ou prejuízo do exercício. Tudo isso aqui está acontecendo independentemente de haver lucro ou prejuízo do exercício. Depois, houve o lucro ou prejuízo do exercício, tá? E aí, você lançou aqui também lucros acumulados. Beleza. E aí, do lucros ou prejuízos acumulados, você segue aqui o que diz o item 3. Ora, ou você transfere para as reservas, lembrando que são reservas de lucros, ou você vai pagar dividendos, você vai declarar dividendos, lembrando que dividendo é a remuneração do capital próprio. Eu estou pisando no meu cachorro está aqui no meu pé, né? Eu estou pisando nele e ele não está nem aí. Ou você vai declarar dividendos, que vai falar o seguinte, olha,
Tá vendo essa parcela do lucro aqui? Então, disso aqui, nós vamos pagar tantos por cento para os sócios. Então, se você tem 5% das ações, você vai receber 5% dos dividendos. Se você tem 1% das ações, você vai receber 1% dos dividendos, beleza? Então, aqui nós temos os dividendos. E, fora isso, existe ainda a possibilidade desse lucro ser incorporado ao capital. Feito isso, nós chegaremos ao saldo final do exercício. Nós chegaremos ao saldo final do exercício, que é justamente o valor pelo qual a conta prejuízos acumulados pode estar lá, ou isso vai ter que estar zerado se for caso de lucro. Se você teve lucro, você vai ter que distribuir tudo. Ah, mas sobrou. Se sobrou, você vai ter que pagar lá dividendos adicionais, beleza? Isso, a legislação, ela é clara a esse respeito. Não pode haver saldo. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Quero chuvas de sim aí no bate-papo, para quem entendeu. Chuva de sim. Sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Beleza? Seguindo, então. Ok. Agora vamos ver como é que isso aparece em prova. TRE São Paulo 2012. Questão um pouquinho antiga, mas é ótima para a gente treinar. Foram extraídas as seguintes informações em reais da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados da companhia Ômega, relativo ao exercício social encerrado em 31/12 de 2011. Ajuste positivo de exercícios anteriores, constituição da reserva estatutária, reversão da reserva de lucros a realizar, lucro líquido do exercício, constituição da reserva legal, dividendos propostos. Sabendo-se que o saldo inicial e o saldo final da conta lucros ou prejuízos acumulados foram nulos por conta do disposto no artigo 202, parágrafo 6º da Lei 6.404, a companhia constituiu outras reservas de lucros, não mencionadas acima, no valor em reais de. Então, beleza, galera, é uma questão muito tranquila e você não tem que ter dificuldade após o que nós explicamos. Gabriel, mas eu não decorei a estrutura da DLPA. Mesmo assim, é plenamente possível que você acerte, tá bom? Como? Basicamente utilizando a lógica. Basicamente, lembrando que a DLPA, ela reflete nada mais, nada menos do que a estrutura da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, vamos lá. Se eu estou montando a minha DLPA, qual é a primeira informação que eu preciso ter? A DLPA ela vai começar por onde? Ora, se você está fazendo uma conta e você vai fazer uns lançamentos, qual é a primeira informação que você precisa ter? É o quê? Muito tranquilo de saber isso. É o saldo inicial. E qual é o saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados nessa questão? A questão foi muito clara ao dizer que o saldo inicial é zero. É zero. Vitor já matou, saldo inicial. Beleza. Agora vamos para as informações constantes aí da nossa questão. Ajuste positivo de exercícios anteriores. Entra na DLPA. Ajuste positivo de exercícios anteriores. Entra na DLPA, sim ou não? Sim. Se entra, como é positivo? Ele vai entrar aumentando a minha conta lucros ou prejuízos acumulados ou vai entrar diminuindo? Vai entrar aumentando, porque é um ajuste positivo. Vejam que não existe necessidade de decorar a estrutura da DLPA. Ajuste de exercícios anteriores.
136. Beleza. Depois, o que aconteceu? Constituição da reserva estatutária. Constituição da reserva estatutária. Reserva estatutária é uma reserva de lucro ou uma reserva de capital, galera? É uma reserva de lucro. Sendo uma reserva de lucro, afeta a conta lucros ou prejuízos acumulados? Vai sair da conta lucros ou prejuízos acumulados? A resposta é sim, vai. Então, a constituição da reserva estatutária, ela vai entrar na DLPA. Vai entrar como? Somando ou diminuindo? Ora, agora você vai diminuir. Beleza. Continuando então. Reversão da reserva de lucros a realizar. Reversão da reserva de lucros a realizar. Gabriel, mas eu não sei o que é uma reserva de lucros a realizar. Mas se você souber basicamente que a reserva de lucros a realizar também é uma reserva de lucro e você já sabe um pouquinho da estrutura da DLPA, você vai presumir que se houve uma reversão, significa que ela está voltando para a conta lucros acumulados, né? Então, se a reserva está voltando para a conta lucros acumulados, isso vai aumentar ou vai diminuir a minha conta lucros acumulados? Ora, vai aumentar. Então, a reversão da reserva de lucros a realizar vai aumentar. R$38.000. Ótimo, muito bem. Meus parabéns a todos os alunos. Agora, lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício, ele entra na DLPA também, né? Também, né? Porque ele vai para lucros acumulados. O lucro líquido do exercício, ele aumenta ou diminui a bagaceira? Ele aumenta. Ótimo. E depois nós temos a constituição da reserva legal. Reserva legal é uma reserva de lucro ou uma reserva de capital? Reserva legal é uma reserva de lucro. Sendo uma reserva de lucro, também vai afetar, beleza? Então, constituição da reserva legal, nesse caso, vai diminuir o valor. R$19.000. E por último, nós temos aí dividendos propostos. Dividendos propostos. Dividendo é o que nós falamos. Ele sai lá da conta lucros acumulados. Quando você vai declarar os dividendos, o que acontece? Você tem aqui a conta lucros acumulados. Ela tem aqui um saldo X, né? Que ela tem um saldo credor. Beleza? E o que acontece? Quando você vai declarar os dividendos, você vai fazer o seguinte. Você vai lançar aqui dividendos a pagar, que é uma conta do passivo. E você fará o seguinte, ora, quando você está declarando dividendos, você tem uma obrigação presente. Se você tem uma obrigação presente, isso constitui um passivo. O que você fará então? Você vai diminuir aqui o saldo da sua conta lucros acumulados, né, a débito, essa conta do PL, e vai lançar isso aqui na conta dividendos a pagar. Ok? Então, mas eu estou vendo que o pessoal está com bastante dúvida no que é reserva de lucro, o que é uma reserva de capital. As reservas de capital que vão aparecer na sua prova são as seguintes.
ágil na emissão de ações, produto da alienação de partes beneficiárias e de bônus de subscrição. Tá? Essas são as que vão aparecer na sua prova. As outras reservas, toda vez que houver uma conta reserva, é uma conta do PL. Tá? Sempre que aparecer o nome reserva, vai ser uma conta do patrimônio líquido. Aí é muito importante que você saiba, então, que essas três são as reservas de capital, as outras serão reservas de lucro. Tem mais uma reserva que é correção, mas isso aí quase não cai em prova. Então, vamos lá. Dividendos propostos. Dividendos propostos, portanto, diminui a conta lucros acumulados, galera? Diminui, né? Então, você vai lançar aqui. Só que beleza. Acabou? Não. Por quê? Porque a nossa questão chega e fala o seguinte, fala, olha, cara, presta atenção. Sabendo que o saldo e o saldo final, o saldo inicial e o saldo final, eles foram nulos, a companhia constituiu outras reservas de lucros. Não mencionadas acima. Então não acabou. Vamos transferir para cá. Então a companhia constituiu outras reservas de lucros. Nós sabemos qual é o valor dessas outras reservas de lucros? Sim ou não? Não, nós não sabemos. Então nós chamaremos aqui de X. Beleza. Agora sim, acabou. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai chegar no quê? Nós chegaremos no saldo final. Qual é o saldo final aqui, galera? O saldo final é zero, porque a questão falou que o saldo final, assim como o saldo inicial, eles são nulos. Então, basicamente, para você achar o valor de x, que é justamente o que a questão está perguntando, você vai ter que fazer 136, vamos desprezar os zeros, tá? Menos 117, mais 38, mais 380, menos 19, menos 150, menos x. Isso aqui é igual a zero, que é o saldo final. Fazendo isso aqui, portanto, nós encontraremos x é igual a R$262 mil. É 262. 268
136, só confirmar aqui. O dividendo é 156. Espera aí. Por isso que não bateu. O dividendo é 156. Tá? Por isso que não bateu. No enunciado normal, ou tá bom, ou vamos adaptar aqui. Alternativa C, 268. Vai ficar aqui o nosso gabarito. Ou questão anulada. Não tem problema, o que importa é que vocês compreenderam. Agora, tem pessoas... Recurso contra mim mesmo. Agora, o que acontece? As pessoas estão perguntando por que a reserva ela diminui o valor aí o valor da conta lucros acumulados, o valor da DLPA. Basicamente, você precisa saber o seguinte. Quando você tem lá a conta lucros acumulados, está trabalhando transitoriamente nessa conta, você vai constituir, por exemplo, a reserva legal. O que acontece? A conta lucros acumulados ela vai ter saldo credor. Então, quando você vai constituir uma reserva de lucros, o que você precisa fazer? Ora, a sua conta lucros acumulados ela vai diminuir, você vai tirar valor aqui da conta lucros acumulados e vai jogar isso para a reserva. Então, quando você tira valor aqui da conta lucros acumulados, o que acontece? Ora, você está diminuindo. Por isso que a DLPA ela diminui quando você constitui uma reserva, tá bom? Então, essa é a explicação. E agora nós vamos explicar como é que funciona cada uma dessas contas. Essa primeira questão, ela foi somente para a gente entender um pouquinho a estrutura da DLPA. Olha lá, todos entendidos, sim ou não? Agora, mais uma questãozinha. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discrimina as reversões de reservas, as transferências para as reservas, os dividendos do período e a parcela dos lucros incorporada ao capital social. Está certo ou está errado, galera? Reversão de reserva aparece na DLPA? Aparece. Ok. Transferência para reserva, ou seja, constituição de reserva, aparece na DLPA? Aparece. Ok. Dividendos do período. Aparece? Opa, aparece. Parcela de lucros incorporada ao capital. Aparece? Aparece. Tudo aqui está correto. Então, vejam, você não vai saber, vejam, isso aqui é uma questão do CESP. A questão não está falando que discrimina somente. A questão está falando, a DLPA discrimina as reversões de reserva? Sim. As transferências para reserva? Sim. Os dividendos do período? Sim. A parcela de lucros incorporada ao capital? Sim. Então ela discrimina tudo isso. Então o item, ele está corretíssimo. Agora, se tivesse aqui somente, aí seria errado, mas não tem. Está perguntando somente se discrimina isso aqui. E sim, discrimina. Embora tenha faltado alguns itens, como ajuste lá, por exemplo, de exercícios anteriores, ela não deixa de estar correta, porque ela está falando que discrimina. E ora, discrimina, tá bom? Próxima. Auditor fiscal da Cefaz Rondônia 2010. Cargo aí para ganhar 20 e poucos mil reais. Alguém quer esse salário? Ou não? Ou deixa para o concorrente? O salário lá é bom, viu? Tem uma participação na mútua, ó.
top que eu sei. Acho que eu vou fazer esse concurso também. Vamos lá. Não se evidencia na DLPA. Ou seja, o que não aparece na DLPA? O que não é evidenciado na DLPA? Letra A. Distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos. Aparece na DLPA? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui a conta lucros ou prejuízos acumulados. Beleza. Distribuição de dividendos. Como é que você vai fazer o lançamento, pessoal? A distribuição de dividendos, portanto, você vai diminuir o valor da conta lucros acumulados, né? Conta lucros ou prejuízos acumulados, que diminui a débito, e vai lançar onde? Vai lançar em dividendos a pagar, que é uma conta do passivo. Portanto, apareceu na DLPA, DLPA é nada mais nada menos do que um reflexo da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então aqui entra. Constituição da reserva legal. Constituição da reserva legal. Reserva legal, uma reserva de lucro ou uma reserva de capital? Ora, reserva legal é uma reserva de lucro. Então, como é que você constitui uma reserva de lucro? Reserva é sempre conta do PL, reserva pode ser reserva de capital ou reserva de lucro, e reserva legal é reserva de lucro. Bora! Então, para constituir a reserva legal, o que eu preciso fazer? Eu vou lançar aqui na conta lucros acumulados, vou diminuir aqui, ó, Y, por exemplo, e vou jogar isso lá na conta reserva legal, aumentando aqui o meu PL, fato permutativo entre contas do PL. Então, se foi lançado na conta lucros ou prejuízos acumulados, afeta a DLPA? Sim ou não? Sim. Ok, próxima. Aumento do capital social. Como é que eu faço o aumento do capital social? Vamos supor que foi em dinheiro. Eu vou abrir aqui a conta caixa e vou lançar aqui capital social. Beleza? Então, se houve aumento do capital social, vamos supor que foi integralizado direto. O que eu vou lançar? Vou lançar aqui capital social, vamos supor 100 mil, aumentando o meu patrimônio líquido e vou lançar aqui aumento na conta caixa. Isso afetou a minha conta lucros acumulados, galera? Sim ou não? Não, né? Não afetou. Então, se não afetou, vai mexer na DLPA? Não, não vai mexer. Então, o aumento do capital social é o nosso gabarito. Lucro líquido do exercício. Então, lucro líquido do exercício, o que acontece? Você está lá na apuração do resultado do exercício. Vamos supor que você está aqui na apuração do resultado do exercício. E você tem aqui um lucro de 100. Né? Por que aqui você tem 100? Porque imagine que as suas receitas foram maiores que as despesas, você fez o confronto e sobrou aqui 100. Beleza? E eu falei lá no começo da nossa aula que você precisa fazer uma coisa na DRE a cada exercício social. E que coisa é essa que você precisa fazer nas contas de resultado? Alguém sabe? Valendo um chopp. Você precisa zerar. Você precisa zerar. E como que eu vou zerar essa conta? Eu vou basicamente fazer o seguinte. Eu vou lançar aqui a débito e vou jogar isso para onde?
Vou jogar para cá. Ora, como a galera já matou, zerou aqui, tá? Zerou aqui. Então, está zerado. Então, isso influenciou a conta lucros acumulados? Sim. Se influenciou a conta lucros acumulados, então afetou a DLPA. Reversão da reserva para contingências. Então vamos lá, vamos explicar rapidamente. A reserva de contingência eu já expliquei o que é. Então quando você constituiu a reserva de contingência, em outro exercício, ela estava aqui esperando ser utilizada. Vamos supor que tinha um valor aqui de 50. Só que aí você não precisou, porque o fato gerador que levou você a constituir aquela reserva de contingência, ele não ocorreu, né? Não houve seca, não houve geada, não aconteceu nada disso. E aí, beleza, então o que a Lei 6.404 manda você fazer? Ela fala que você deve reverter a reserva de contingência, tá bom? Se a causa que engendrou, a causa que fez você criar aquela reserva de contingência, ela não ocorreu. Então você precisa reverter. E como é que você vai reverter? Ora, se a reserva de contingência ela tem um saldo aqui de 50, para zerar isso aqui, você precisa fazer o quê? Você vai lançar a débito. Então eu lancei a débito aqui, zerando essa conta. E a contrapartida vai ser onde? Ora, a contrapartida ela vai ser na conta lucros acumulados. Afetou a conta lucros acumulados? Afetou. Se afetou a conta lucros acumulados, portanto, afetou ali a DLPA. Beleza? Então o nosso gabarito é a letra C. Questão bem tranquila de entender.